a indústria fonográfica coloca em caixinhas, né? E nós, corpos pretos, periféricos, não devemos nos colocar nessas caixinhas, porque marginalizaram a gente. Sim. Então, se tudo que é colocado à margem, não tem regra. Eu não vou seguir a sua regra. O Papo Cabeça de hoje é com ele, Andarilho Chá, o multiartista, nascido e criado em Osasco, região da Grande São Paulo. Andarilho Chá é um artista com muitos talentos, um cara do teatro, da poesia, das mais variadas vertentes musicais e estilos. Tá no ar o Papo Cabeça, roda a vinheta. Andarilho, primeiramente, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, pela sua participação. Eu que agradeço. Primeiramente, eu quero deixar isso documentado. Eu fico muito feliz pelo espaço. Eu acho que vocês já sabem disso, o serviço que vocês estão fazendo para a arte, para a periferia, de dar palco e documentar a história de artistas do underground, artistas da cena alternativa. Na minha visão, esse é o papel do jornalismo, né? Dentro de um Brasil que foi contado uma história ou na publicidade ou na mídia em geral, nos livros, tão mentirosa, e nós estamos tentando ressignificar as coisas, né? Racialmente dizendo, socialmente dizendo. O papel do jornalismo é isso, é trazer as cenas e trazer o futuro, o que está acontecendo, né? De novo. E trazendo Andarilho Chá aqui para falar de música preta brasileira teatral e pós-funk, no Desenrolados. É um match perfeito. É isso, é um match perfeito. Bem-vindo. Acho que a nossa função aqui é justamente essa também, né, Larissa? Exato. Jogar luz, né, trazer artistas como você, porque é o nosso trabalho, é a nossa função. E Andarilho, então, queria começar essa entrevista, como a gente sempre começa com os entrevistados aqui, perguntando quem é o Andarilho Chá. Queria que você fizesse aqui um breve resumo da sua carreira. Quem é você, se apresentasse para o nosso público. Quem é o Andarilho Chá? Eu sou o Andarilho Chá, também conhecido como Neguinho de Osasco, uma bicha preta de Osasco, do teatro, que está há mais de 10 anos aí no corre, desenvolvendo uma pesquisa que envolve música preta contemporânea com teatro preto, e que eu gosto de chamar de música preta brasileira teatral. E aí, dentro desses 10 anos, muita coisa aconteceu, né? E geralmente eu sempre inclino também as minhas movimentações artísticas a favor e em prol da periferia também, em prol de causas raciais, digamos, causas das minorias, mas eu não gosto de chamar assim porque nós somos potentes, né? Nós somos a maioria. E tô aí nesse corre muito doido, né? Com essa música preta brasileira teatral e me movimentando de várias formas possíveis. É isso. E eu queria que você falasse um pouco pra gente quais são as suas referências musicais. Quando eu ouço as suas músicas, me vem muito na cabeça, pelo menos no nacional, né? Me vem Tim Maia e Tamar Assunção. Eu acertei? Sim. Essas são suas referências? Conta um pouco pra gente. Quando eu comecei esse processo de pesquisa da música preta brasileira teatral, foi quando eu entrei no Macunaíma, né? Isso há uns 10, 11, 12 anos atrás. E eu lembro que eles me fizeram uma pergunta nos primeiros dias de aula. O que você está fazendo aqui no teatro? E eu meio que não sabia, né? Eu sou aquele corpo periférico tradicional que geralmente nasce de uma família onde fala para você que você tem que trabalhar, para você trazer dinheiro para casa, que você tem que ser alguém na vida. E o lance da arte fica num campo muito distante. E na minha trajetória, trabalhando, enfim, passei por rádio, TV, por várias outras coisas, até chegar no teatro e cair meio que de paraquedas. Esses pop-ups vão ser necessários para te responder. E aí, no primeiro dia de aula, quando eu estava lá no Macunaíma, eles me perguntaram, mas o que você está fazendo aqui? E eu, num campo ainda de um sonho, tava ali com aquela coisa que eu quero, um espetáculo, montar alguma coisa que seja parecido com os espetáculos da Madonna e do Michael Jackson. Duas grandes referências, assim, na minha vida. E daí fui seguindo nessa construção da música preta brasileira teatral. E muitas referências foram acontecendo.
referências musicais e não musicais. Eu não consigo não responder para você de uma forma só o Itamar, só o Tim Maia, porque eu venho de pai cantor, de música sertaneja raiz, sou uma criança da periferia, anos 90 para 2000, acostumado com Racionais, Zeca Pagodinho no churrasco, Tim Maia e tudo que tocava na rádio. Então, assim, a minha bagagem musical é muito, muito, muito doida, muito andarilhada. E aí tem 3 pontos na minha vida que são cruciais. O movimento clubber, que quando eu tinha meus 14 anos eu me entreguei a esse movimento clubber. De início foi realmente uma entrada para poder me libertar em relação à minha orientação sexual. E em segundo plano, a agressão que a sociedade tinha sobre a minha imagem preta e a minha falta de aceitação com essa imagem. O movimento clubber ele me deu uma porta para entrar e me libertar. Então aí você entende que a música eletrônica estava ali, musicalmente dizendo, ligado também com a parte social. Segundo ponto, a Madonna, minha diva, me ajudando também a não só sair do armário, mas marretar ele, acabar com o armário. E Madonna na MTV ali, né, para você ver a importância da MTV, a importância da música na televisão, a importância das divas pop ou dos artistas e artistas LGBTs para influenciar outras pessoas, né, para dar esperança. E aí, em terceiro ponto, vem o teatro. Tudo isso que eu contei para você responde à pergunta das minhas influências, porque ela vem baseada de músicas populares, de um pai da música sertaneja, de um movimento clubber e de tudo que eu fui aprendendo nessa trajetória. Sou louco por anos 80 e a música popular brasileira em si, Tropicália, Rita Lee. Agora, o Itamar Assunção, em especial, quando eu gravei meu primeiro disco, o Não Se Esqueça de Sobreviver para Continuar Nos Ouvindo, isso em 2016, ele foi crucial, porque eu não entendia aonde me encaixar. A música preta brasileira teatral não tinha nome. O Andarilho não existia, o personagem. Então eu lembro que um amigo, o Bruno, chegou pra mim e falou assim, cara, você parece Itamar Assunção. Aí eu, quem? Não, assista o documentário do Itamar Assunção. E realmente eu assisti, e quando eu assisti eu tava chorando, porque eu entendi tudo aquilo que ele queria dizer, e de uma forma indomável também, né? Não querendo se render aos padrões de uma mídia e do que era colocado para ser padrão na época. E eu falei, nossa, é isso. E além da música, a estética, como ele se apresentava. E não só ele, mas como a turma do Itamar Assunção se apresentava. Aí eu olhei e falei, gente, tem música preta brasileira teatral nisso. Aí me vem Resgate, de Michael Jackson. Também tem música preta teatral, Prince, Grace Jones. E aí eu fui abrindo uma cabeça assim para um universo muito doido que até então a indústria fonográfica coloca em caixinhas, né? E nós, corpos pretos, periféricos, não devemos nos colocar nessas caixinhas, porque marginalizaram a gente. Sim. Então, se tudo que é colocado à margem, não tem regra. Eu não vou seguir a sua regra. E aí, nesse sentido de não seguir a regra, eu entendi que o teatro preto, que é muito pouco falado, que foi um outro ponto também para mim abordar esse lance de misturar a minha música com o teatro, que no meu processo de educação, eu não tive contato com o teatro preto. Desculpa, só te interromper rapidinho, que você cita várias vezes justamente essa questão, né? Que o seu trabalho, música preta brasileira cultural. Aí eu queria, teatral. Desculpa, teatral. Eu queria, então, que você destrinchasse mais isso, porque de repente o pessoal que está assistindo, o que seria isso? Seria um movimento, um novo estilo? Destrincha isso pra gente. Ever Alves, que é um amigo meu, que é o idealizador da Afrojam. Boa pauta depois também para vocês trazerem aqui ele para falar da Afrojam, que é a primeira Jam Sessions só de pessoas pretas. E lá não só acontece música, lá acontece tudo. E no meu processo também de entendimento
de querer se encaixar, de querer ser aceito, porque o artista faz o trabalho e ele quer estar andando numa cena, ele quer ser pertencente de algum lugar. Eu falava, não, meu som é MPB, porque o primeiro disco ele tem várias referências, é uma doideira, é quase um embrião do que é a MPBT. E aí ele falou pra mim, não, seu som não é MPB. Caça aí que seu som não é MPB. Aí eu fiquei, tipo, meu som não é MPB. É sim, eu tô tocando na rádio lá da MPB, né? Mas eu também quero tocar em alguma coisa muito mais alternativa. E dentro desse lance anárquico que já tá dentro de mim, né? Da coisa, somos colocados à margem, essa alma clubber que, né, que tá dentro de mim sempre, vamos ressignificar. Não é música preta, não é música popular brasileira. A gente quebra essa ideia, né? Porque o que é música popular brasileira? É uma coisa que eu sempre me questiono. A música popular brasileira é o que às vezes um jornalismo de elite trouxe para a história, ou é que um jornalismo da periferia tá falando que é? Porque para mim, música popular brasileira é o funk. Para mim, a música popular brasileira também é o Caetano Veloso, mas é o funk, é o sertanejo, é o arrocha. E aí eu falei, nossa, vamos ressignificar, vamos ser folgados, vamos ser desenrolados. E me veio, né? Comecei, música popular brasileira não destrincha. Música preta brasileira teatral. E aí vem Itamar Assunção na minha vida. E aí, quando eu comecei a ter contato, que foi bem tarde, com o teatro preto, né, com os nomes como Solano Trindade, e fui tentando entender coisas que estavam acontecendo, e percebi que o teatro preto é mais marginalizado ainda do que qualquer outra linguagem. Por quê? A musical, ela consegue ser apropriada. Então, sim, você consegue ter pessoas transitando sobre a música preta e ela sendo dita como música brasileira, né? Para mim não tem nenhum problema a música ser feita por quem quiser fazer a música. Para mim eu só acho o problema é que os meios de produções ainda continuam nas mesmas mãos e quando um artista preto ou alguma manifestação preta ela tenta existir e resistir, assim na história, agora vamos ser mais otimistas, as coisas estão mudando, ela ficava na mão disso, né? De um sim ou não desse sistema. E a grande potência, a grande força, a grande realidade que tem nessa música preta, ela fica como se fosse sim, o samba é dos pretos, mas fica em segundo plano. Não existe uma potência como o R&B, por exemplo, nos Estados Unidos. Hoje, você vê que o papo vai abrindo por papos, mas é necessário. Hoje, quando se fala de não cotas, talvez se não tivesse uma estrutura para os negros americanos, a gente não ia entender uma Beyoncé, um Jay-Z. Então é só você pegar e começar a pesquisar na história pessoas que tiveram um pouco mais de ascensão financeira aonde elas estão, né? Corpos pretos que tiveram um pouco mais de ascensão financeira aonde elas estão. E aí, com tudo isso, eu enxerguei o teatro preto e falei, nossa, não tem como disfarçar. O teatro preto é direto de denúncia. Abdias do Nascimento mesmo sempre lutou ali, tentou defender o teatro preto, tanto para a esquerda, que achava que aquilo não podia ser uma coisa separada da esquerda, e a direita achando, né, o que sempre acha. E como é um teatro de denúncia, como é uma arte de denúncia, não tem como pessoas não pretas fazerem o teatro negro e falar que é teatro negro. E isso não se torna mercadologicamente interessante de fomentar. E isso acaba se tornando cada vez mais marginal, né? Os nomes, isso no meio do teatro, eu falo às vezes para as pessoas, o que é teatro preto? Para além disso, Andarilho Chá quer misturar com a música, que é mais um desafio que eu passo no momento, porque o teatro ele tem um campo de construção o tempo todo. Então, você pega um personagem, tem, lógico, o seu caminho a ser percorrido, mas você pega um personagem e você precisa ficar testando esse personagem. Você precisa construir, você precisa se desconstruir para se entregar. A música tem muito métodos, então é muito método em cima de método e qualquer coisinha por um lado, as pessoas já, os mais puritanos já não, gostam, não. Esse desafio de você misturar a música no campo musical, porque eu não estou tentando vender isso num campo teatral, né?
Eu estou me colocando como um cantor, multiartista, performático, criador de uma narrativa, de um conceito que mistura música preta com teatro preto e que as pessoas ficam tipo, what? O que será isso? Mas eu topo esse desafio e eu falo, né, gente? É isso. Vamos lá. Vamos. Isso tudo que você está falando vem muito ao encontro da minha próxima pergunta, que é, a gente sabe que existem gêneros musicais, né? Então tem o rock, tem o samba, tem o pagode, tem a MPB, tem a nova MPB, tem... A MPBT. Tem o funk, e daí... Atualmente, eu vejo isso, se eu estiver errado, você me corrige. Eu vejo muito isso atualmente, que tem os novos artistas não estão dando muito moral para esse negócio de gênero. É tudo junto e misturado. Você faz muito bem isso. Você falou do Edgar, o Edgar faz muito bem isso. Então, como que você analisa esses novos artistas, né? Essa nova versão de artistas brasileiros? Você acha que é isso mesmo? E caiu por terra essa coisa de gênero? Não existe mais esse negócio de sertanejo, de forró, de funk? É tudo junto e misturado? Existem dois lados, né? 3. Mainstream, midstream e o underground. O underground é coisas acontecendo o tempo todo. O midstream também. O mainstream, ele acontece de uma forma mais lenta, porque existe muito mais dinheiro investido. Então, quando um artista grande vai se unir com um outro artista grande, são duas empresas que estão se unindo. Então eu enxergo aquilo também como arte e como esse lance das misturas, mas muito mais de uma forma mercadológica. Vai ser interessante me juntar com a Lari para fazer um som com ela? Ela tá bombada? Entendi. Não que no midstream também não funcione dessa forma, mas eu sinto que esse lance mais tratado com a forma artística do que só a forma empresarial, que é importante o artista ter os dois lados, é maior. Roda de uma, né, os artistas eles se permitem muito mais. E não só se permitem muito mais, mas as cenas estão muito bem estabelecidas, né? Cenas que vêm do Nordeste, da Bahia, influências lá de fora, o Andarilho com essa coisa do São Paulo, né, trazer a coisa do concreto, uma música bem urbana. E para além disso, puxando um pouco no gancho desse lance das misturas, do que hoje está acontecendo, eu acho que a nossa grande potência brasileira hoje é o funk, e não tem o que dizer, goste ou não, é o funk. E eu tenho um problema, porque eu fico meio que assim, achando um cúmulo, que o funk está chegando lá fora, e aqui dentro ainda não é aceito. Exato. Né? Por que não é aceito? Porque não tem políticas públicas defendendo o funk, né? Porque se o funk ele é visto aqui dentro como o governo da Coreia viu o K-pop, olha o que o negócio iria acontecer. Agora não, o funk ele tá... Sim, a Anitta tem uma grande importância nisso, mas a Anitta tá ali negociando com outros empresários, né? E é uma coisa que eu sempre falo. O funk venceu, o funk está chegando. Sim, musicalmente ele está chegando. Mas os americanos não estão deixando o funk entrar lá só porque agora eles olharam pra Anitta e falaram, agora pode, agora... Não, tem gente ganhando dinheiro, né? Tem muita empresa ali ganhando dinheiro. Não tem pobre ali envolvido tratando... de mercado por trás, mercado, né? é o mainstream. Pois é. O mainstream ele trata dessa forma, né? Não tem problema. Mas a gente entende que se não tem a medida pública em cima, investindo no funk, ele vai ficar nesse campo empresarial, e como estão querendo terceirizar tudo, o funk ele fica como se fosse algo terceirizado, no meu ver. E a grande potência, não adianta. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. E toca em tudo quanto é lugar. E aí o burguês pode torcer o nariz, mas ele vai saber cantar. E o samba também foi assim. Todas as manifestações pretas, culturais, musicais, elas sofrem esse preconceito. Sim. E aproveitando que a gente está nessa questão de mercado, a gente vê que as suas músicas, elas são muito diversas, né? Você fala de racismo, você está falando de amor, é bem variado. Você, então, sempre se preocupa com essa questão de sempre trazer uma mensagem, ou em algum momento esse bichinho do preciso fazer um som para bombar, ou sempre tem isso? Não, independente, vou sempre trazer uma mensagem que traga consciência para as pessoas. Como que é esse seu processo criativo? Poxa, você pegou num ponto muito real.
Também queremos fazer um som pra bombar, queremos hypar. Só que, e desde o começo, quando eu contei essa história pra vocês, né, do entender o que é MPB, queria me encaixar, enfim. Eu acho que é mais forte pra mim as questões. Essa palavra às vezes é meio feia, mas não sei, pode ser esquisita, mas heróicas. Uhum. De pegar, bater de frente, falar, eu sou um artista e eu tô fazendo parte da mudança, estamos documentando alguma coisa aqui nesse momento. E aí esse lado inclina, né, para esse lado do que eu catar e falar, agora eu vou fazer um sertanejo, né? Ah, eu sou preto, então agora eu vou cantar um pagode. Amo pagode, adoro, mas ir pro lado mais tradicional. Porque não é só planejado, é intuitivo. As coisas acontecem, eu sinto. Meu processo de criação da MPBT veio o Andarilho, né, que é o personagem que eu criei, que é um personagem super subversivo e que em cena, para vocês entenderem o que é MPBT, só respondendo também um pouco daquela pergunta, ela se inclina para o fonograma, um pouco. Vocês vão ouvir minhas canções, elas têm um quê teatral, principalmente as do novo disco. Mas, na real, ela é ao vivo, né? São performances que se aplicam dentro desse conceito. E aí eu criei esse personagem Andarilho. E esse personagem Andarilho, ele é basicamente que um meu defensor. E ele costuma dizer, quando ele se vem, né, que ele é uma energia. Uma energia que vive dentro de você, de todos vocês. Mas geralmente, vocês têm medo de deixar soltar o andarilho interior. Ele tem toda essa sacada de provocar você, nós, todos e todes, nas nossas questões. E... Que é muito a função da arte, né? Que é muito a Provocar função da mesmo. arte. E aí, quando eu vou pegar para escrever as músicas, também tem todo um processo. Agora eu estou exercitando outra forma de escrever, de escrita. Mas no começo era de criar personagens para escrever também as minhas músicas. E esses personagens, eles tinham cenas, tinham clipes, já tudo acontecia. Mas agora eu escrevo músicas para o Andarilho cantar. 5 motivos é o Andarilho total, É o né? Andarilho cantando com... Lari, você pegou uma coisa muito doida agora. Que eu tive uma sacada recentemente. Quando eu gravei o disco, né, agora começou em 2020, a gente já fala sobre isso, mas quando eu terminei, eu falei, são músicas para o Andarilho cantar. Tinha um incômodo com o lance de músicas que falavam de si para outra pessoa entender. Aquela coisa do empoderamento, que é muito massa, mas eu queria uma coisa pro povo. Uhul, meteu o louco, coisas que batem em todo mundo e todo mundo já meteu o louco alguma vez nessa vida. E aí quando pega essa coisa do... é música para o Andarilho cantar? E no final das contas, eu comecei a enxergar que eu meto o louco, como chá. 5 motivos traz uma história ali, né? Boys. Aqueles assim, né? Os boy lixo. Sem armas com ideias também, né? São todas vivências. Olha que delícia que é o lance da arte. Porque você às vezes coloca alguma coisa ali e aquilo vai ter um outro significado depois de 3 meses e um outro significado daqui a 10 anos. Então, quando eu pego essas canções, não tem como não trazer política, não tem como trazer um peso social em cima delas, porque esse personagem ele já te provoca a isso. E eu construí o Andarilho pra, tipo assim, Dona Maria e seu José entender ele, né? Legal. Pra não ficar só naquele campo da elite, ai, nossa, isso é cult. Não, o Andarilho, ele é canastrão, ele é pra ser nossa. Popular. Ele é bufão, palhaço bufão, porque a criança também tem que entender. Porque a grande razão é fazer essas pessoas entenderem a arte e florescerem a vida delas através da arte. Só que aí eu inclino também para um lado mais cômico, né? No primeiro disco que vocês vão ouvir, eu me exercitei escrevendo de outras formas, mas esse disco, o Sem Armas com Ideias, ele é cômico, né? Tanto que Manda Esses Feios Sair do Camarote. Aí a pessoa fala, mas essa música é... Hoje um favelado vai ganhar dinheiro, hoje um favelado vai virar patrão. Hoje um favelado vai ganhar dinheiro, hoje um favelado vai virar patrão. Ai, mas isso é tão fuleiro, isso é não sei o que, não. Isso a Dona Maria e seu José entende, isso eu entendo, isso a galera que eu quero comunicar entende. E o cômico misturado com essa coisa mais social, que eu chamo de cômico político, é a forma que eu gosto de me expressar, agora no momento, mas nunca me prendendo a nada.
porque, enfim, acho que eu posso ser várias outras coisas, acho que isso é bom de ser artista, né? Uhum. E é aquela parada que o próprio Criolo já disse, que ele não gosta de, nas músicas dele, ele falar assim, não, essa música significa isso, isso, isso. Não, cada um vai dar o significado que quiser pra música, o que entendeu da música, né? É o lance do Andarilho interior. Pra mim, ele representa a coragem. Se você assiste uma performance do Andarilho e os Arquitetos, que é a banda do Andarilho, você pode falar, nossa, eu preciso disso. Meu momento de levantar a minha andarilha interior sei lá, com qualquer outra questão. No meu caso é coragem, porque graças ao andarilho eu consigo levantar e esquecer aquela bichinha preta de Osasco que sofria bullying na escola, que já pensou em tirar o nariz porque não gostava do nariz, se achava feio, alisava o cabelo. Graças ao andarilho, várias outras questões que hoje, né, eu passo por ser um artista independente, tá no corre, graças ao andarilho eu levanto e continuo. Então, para mim, é muito o lance do heróico mesmo, né? Essa arte, realmente, para mim, me salva todo dia. Legal. Andarilho, a gente está chegando perto do fim da nossa entrevista Nossa, já. Eu falo muito. O tempo passa rápido, mas a gente tem alguns minutinhos ainda. Antes da gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho desse seu novo trabalho. Eu vi que você trouxe um livro ali, Meu Deus, que tem um pouco de referência, né? Então, eu queria que você falasse rapidamente um pouco desse seu novo trabalho e o que esse livro tem a ver. Gente, falando do funk ainda, como eu fui provocado lendo a biografia do James Brown. Rapidinho. Eu fui convidado pelo Gui Carvalho, um amigo meu. Quer mostrar? Galozinho. Fui convidado pelo Gui Carvalho, um parceiro meu, para escrever um roteiro, que eles queriam construir um show do James Brown, mas com um viés teatral. E não rolou, mas aí eu comecei a ler essa biografia, e aí tem uma parte aqui nessa biografia em especial que ela diz como a América racista recebeu o funk do James Brown. Ou funk, enfim, a manifestação funk preta de lá. E aí se assemelha muito com o mesmo preconceito que tem aqui. E aí, partindo disso, eu catei e falei, nossa, o novo disco do Andarilho, além de vir mais com o lance eletrônico, que eu já sentia a falta do primeiro, o Andarilho tem que comprar essa briga, né? Desses puritanos, desses racistas, dessa elite, que às vezes fala que o funk daqui não é funk. Funk mesmo é do James Brown. Eu convido a descobrir, a ler, vai ver história e entender que são manifestações pretas que não devem nada para você e para você. O funk de lá se entende com o funk daqui e passando por toda a transgressão que aconteceu até chegar o nosso funk Black Hill, nos anos 70, anos 80, pular para o Miami Bass, até chegar no funk carioca, chegar no funk que a gente entende hoje. E aí, desse despertar, me veio pós-funk, que é onde se aplica o meu novo disco, que seria a transgressão da transgressão do funk. Só para encurtar toda a ideia, o pós-funk, no meu entendimento, ele seria o funk expressado de outras formas, por outros corpos, por outras narrativas. Seria o funk ligado muito mais a um lado experimentalista, musicalmente dizendo. Vocês ouvindo o meu disco novo, Sem Armas com Ideias, que vai estrear dia 10 de novembro, 9 é o show de estreia, e está pelo selo Sala de Star, que está me ajudando também a lançar esse disco, e foi produzido pelo Melifona. Vocês entendem ali, essas pitadas de funk, só que qual é o funk? Do James Brown? Miami Bass? Electrofunk? P-Funk? Funk carioca? Qual funk? Porque aí eu comprei essa briga no sentido de falar que não tem essa divisão. São manifestações periféricas, nós nos entendemos. Eu moro num lugar onde eu moro no meio, tipo, é tipo um cortiço, são quartos. Então eu moro no meio, do lado mora um cara mais velho, do outro lado mora um cara mais novo. Esse escuta MC Livinho, esse escuta funk de agora, o daqui tá escutando Tim Maia, tá escutando Motown. Você entende que a periferia não briga? Essa briga não é nossa? Então eu falo, não tem o funk de lá, o funk de cá. Tem o funk e agora tem o pós-funk, que é essa forma mais experimental de você transitar sobre o funk. E eu tô fazendo, gente, convido vocês a entrarem lá nas minhas redes sociais, Instagram, Andarilho Chá, que lá eu tô fazendo agora, tô fazendo todo aquele corre que o artista faz antes de lançar um disco e tô relatando todo o processo de criação,
né? Começou em 2020, aí veio pandemia, e lá vocês vão entender tudo, porque o nome Sem Armas com Ideias, e tudo isso. Legal. Que legal. É isso, a gente precisa terminar, mas a gente sempre pede um recado para o convidado. E, Andarilho, o recado que eu quero que você deixe é um recado para os jovens que estão descobrindo suas preferências musicais, que estão descobrindo suas preferências em relação à roupa, à vestimenta mesmo, né? Descobrindo seus rolês e, por que não, descobrindo também sua orientação sexual. Então, deixa aí um recado para essa galera toda, para essa juventude que está se descobrindo. Olhando para essa câmera aqui, por favor. Você só tem você contra o mundo. E não tô falando que isso é para você ser você e não pensar. Nesse momento que você deve estar aí sem se entender, você deve estar se sentindo sozinho, não se sentindo encaixado. Mas quando você começar a ter uma aceitação 100% do que você é, automaticamente você vai começando a enxergar os seus. Enxergando os seus, enxergando os seus, enxergando os seus. Aí você vai ver que o mundo não estava contra você. Você sempre fez parte dele. Aí, então, recado de Andarilho Chá aqui no Desenrolados. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa entrevista com Andarilho Chá aqui no Desenrolados. E obrigado para você que assistiu até aqui, né, Lari? É isso aí, olha, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, manda pros amigos. E semana que vem tem mais, né, Lucas? É isso mesmo. A gente está novamente na tela da TVT, São Paulo, Grande São Paulo, canal 44.1 e aqui novamente no YouTube da Rede TVT. É isso, Andarilho. Obrigado pela sua participação. Satisfação, Andarilho. Gente. Parabéns pelo seu trabalho. É Tchau, isso. pessoal. Tchau, galera. Até semana que vem. Obrigado a todos e todas. É isso.